Uma lê e a outra faz a prece. Quem quer ler? Posso ler, Tá, lê Lê então. aí. Pode ler. É, que ela é preceira. já percebo. Mas é para Peraí, isso aqui o tema? Não, não, né? não. Desculpa. Ah, não, Então, peraí, pera. Eu tô lendo. Vamos lá. não, aqui já está. Livro Fonte Viva, Isso. o item 75, Administração, pelo Espírito de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Mira está gravando? Tô. Tá, já fez, ok. Já, né? Ah, tá. Administração. Dá conta de tua administração. Jesus, Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai e, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que se moreja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarnece os cabelos, à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou de entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser indústria instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino lhe pedirá: dá conta de tua administração. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Então, vamos aproveitar esse texto de Emmanuel, que já nos começa nos falando da importância que nós temos de ser um trabalhador, né, nessa obra do Pai. Nós somos um servidor pelo trabalho. Então, cada vez que a gente se aprimora, se instrumentaliza, melhor seremos esse servidor e melhor administraremos a nossa própria vida, a nossa evolução, semeando cada vez mais na obra que o Pai nos destina a cada um de nós. E Emmanuel ainda pergunta o que que a gente está fazendo, né? Com semelhantes oportunidades, o que que nós fazemos com os talentos que nós recebemos. Então, especialmente nessa reunião de terça-feira do Oeste, é a oportunidade da gente encher nossas mãos, né, de conhecimento, para que a gente possa ser esse trabalhador, esse servidor e amelharmos cada vez mais a importância para a nossa evolução espiritual. Fique conosco, por graça de Deus.
Obrigada, Thelma. Obrigada, Mini. Boa noite, Alvinho. Bom que você está aqui com a gente. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 25 do Evangelho de Mateus e é a segunda parte do discurso escatológico, é também chamado de sermão profético, tá? E aqui a gente vai tratar de três assuntos. A maioria de nós conhecemos, se não os três, os dois, né? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o último julgamento. Esse vai ser o nosso estudo de hoje. Então, nós vamos começar lendo a parábola das 10 virgens. Então, diz Mateus assim: Então, o reino dos Mas, céus, mas, é sim, 25 ou 75? 55. capítulo 55, tema do livro, capítulo 25 de Mateus, tá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo vem aí, saí ao teu encontro. Todas as virgens levantaram-se, então, e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. E diante aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, aqui, a gente vai perceber que tem várias alegorias, né, nessa passagem de Mateus aí, e que refletem a cultura judaica, tá, gente? O aspecto, e aqui vale a pena a gente dar uma olhadinha nessa questão da cultura, porque para o casamento lá, o antigo casamento hebraico, tinham opa, desculpa, hein? Tinham várias etapas. Os pais do noivo organizavam, né, o casamento com os pais da noiva. Acertavam dotes, fizeram de 3 espécies: o dote do casamento, o dote do pai da noiva, o dote do noivo. Tinha um contrato nupcial também. O casamento ocorreria após algum tempo. O noivo prepararia o lugar e, depois de pronto, ele buscaria a noiva. Então, tinha algumas etapas aí. E no dia do casamento, à tarde, no final da tarde, uma comitiva bastante festiva saía da casa dos pais do noivo com alguns amigos do noivo. Se dirigiam à casa dos pais da noiva e eram recebidos pela comitiva das amigas da noiva, virgens, assim como a noiva. Essas comitivas se encontravam e retornavam à casa dos pais do noivo, onde se iniciava a festa. Se as casas fossem longe, muito longe uma da outra, a festa também poderia ser realizada na casa da noiva, né? Do pai da noiva. Assim se entende a questão das amigas da noiva, as lamparinas para iluminar o caminho, o eventual atraso, mas o que importa realmente é a mensagem espiritual por trás da parábola. Então, olha que coisa, gente, a cultura judaica, né? Os amigos do noivo saíram da casa dele, iam até a casa do pai da noiva, e podia ser longe, podia demorar, e as amigas da noiva estariam ali esperando para virem todos juntos, e era de noite, porque isso tudo acontecia no final do dia. Aí se justifica todas essas alegorias que a gente vê na passagem, né? E dando continuidade,
A Márcia, palavra virgem. Oi? olha, gozado esse final do dia. Ele faz assim os textos porque o dia para eles começava às 6 horas da tarde, né? Do pôr do sol. Sim, é verdade, Miriam. Depois do pôr do sol, né? Começava o dia. Que hora que era a tarde para eles, né? Era 4, Olha 5 só, horas, peraí. né? Começava o dia. Peraí, Miriam. Não, Miriam. Oh, meu Deus, mas eu tô aqui, gente. Vocês me desculpem, porque hoje eu tô num lugar meio inapropriado. Se dirige ao caso. Ao final da tarde, Miriam. Ao É, final da então, tarde. Aí já era porque. início de noite. Mas é, porque o início de noite lá é o começo do dia. 6 horas da Ah, tarde, naquela eles, contagem na de contagem hora, dos né? judeus, eles É começam. Então, é o diferente. finalzinho da tarde mesmo, sei Da lá, essa tarde festa não mesmo. era à É, noite, não, né? era no Vê que finalzinho. Mas coisa. podia estar ter um atraso e acabar sendo à noite É, por conta da história das lamparinas, né? Então vamos lá. A palavra virgens, né? De acordo com os nossos estudos aqui, ela se refere à pureza da alma que se esforça para ficar imune às corrupções do mundo. É um paralelo, né? A metáfora ali das virgens. Então, a gente vê que o nome da parábola, né, das 10 virgens, ele fala das prudentes e das imprudentes. Então, existem virgens e virgens, né? A gente vai também estar dando uma olhada nisso daí. Quem seriam essas virgens imprudentes e as prudentes, com a característica dessas personalidades? E aqui, Rodolfo Caligares, que nos ajuda a compreender, que ele diz o seguinte: as cinco nécias, que são as imprudentes, tá? Representam aquelas pessoas que apenas se preocupam em fugir ao pecado. Passam a vida toda impondo-se uma severa disciplina, evita tudo aquilo que os possa macular, certo de que isso seja o bastante para o reino de Deus. Então, ó, eu sou disciplinada, eu faço tudo certinho, como se isso fosse o bastante para ocupar o lugar, assegurar o lugarzinho lá no reino de Deus. Esquece-se, todavia, de que a pureza sem a bondade é igual a candeia mal provida, a lamparinazinha mal provida, que no meio da noite não dá mais luz, deixando seus portadores mergulhados na mais densa escuridão. Olha que como é importante a gente, né, estar estudando junto para compreender essa virgem imprudente, no qual Mateus nos traz, não é? Aquelas características daquelas personalidades que passam a vida ali, mais que na superficialidade, apegados muito mais às questões comportamentais de que tem que fazer isso tudo certinho, mas esquecendo a bondade. Então, como ele falou, isso é parecido com uma candeia sem o azeite, sem o óleo, que daqui a pouco acaba a luz e a pessoa está na mais densa escuridão. E o Rodolfo também, Caligares, nos ajuda a entender quem seriam as virgens prudentes, aqueles que, além dos cuidados que tomam para se manterem incorruptíveis, também se provêm do azeite, isso é, das virtudes ativas, que são as boas obras, a bondade em favor do próximo. E com a posse desse combustível, que é essa bondade, que se converte em luz, elas nos garantem a iluminação dos seus passos no caminho, que os há de conduzir à realização espiritual e à união com o Cristo. É muito interessante como ele explica isso para a gente de uma forma bastante didática, porque senão fica até complicado. E ainda tem mais coisas para a gente entender aí, porque são tantas alegorias, né? Vamos continuar e depois a gente, se a gente tiver alguma dúvida, ficou claro a questão dessas duas características de personalidade, das prudentes e das imprudentes? Então vamos continuar. Né? Outra simbologia, né? A vinda do noivo, né? E, e o estudo nos leva a entender que seria o símbolo da chegada do Cristo, a vinda do noivo, né? Será que nós estaremos preparados, né, para esse noivo, tá? Nós, enquanto humanidade, né? E, né, que ela demorou e aí cochilou, momento da invigilância.
né? Como a gente já faz isso, faz essa mesma interpretação naquele momento em que Jesus pede para Tiago, João e Pedro, né, ficarem em oração enquanto ele rezava e eles dormem, né? Momento de invigilância, o cochilo e o sono. A lâmpada, o óleo, né? A lâmpada, o coração, o óleo é esse combustível que a gente falou de boa vontade, das virtudes, do querer o bem ao próximo mesmo. Gente, peraí, estou enrolada aqui com o negócio. Tá. E quando elas pedem, as imprudentes, né? Me dá o vosso azeite, pede para as prudentes, ela fala, não, vai você buscar. E aí tem uma interpretação muito importante para nós, né? A gente consegue transferir a nossa luz ou alguém, a luz dele para nós? Isso é aquisição própria, é individual. Cada um acende a sua luz, não é? Então, por isso, né, que a gente consegue aí fazer esse paralelo da que as prudentes não deram. Não deram porque a nossa luz ela é intransferível. As nossas aquisições morais são intransferíveis. E ao final, né, quando é falado vigiai, não sabeis o dia e a hora, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar sempre com a nossa candeia cheia de azeite, ou como a gente costuma dizer na doutrina espírita, com a nossa bagagem pronta também, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos, né, exatamente o que pode nos acontecer. Então, todos os dias temos que fazer o melhor da nossa vida para o nosso próximo, para o nosso crescimento, para nós mesmos. Então, aquilo que inicialmente parece para nós tanta alegoria, quando a gente começa, né, a esmiuçar isso, vai ficando mais fácil a compreensão. E aí, deixa eu ver aqui. E aí é uma reflexão para nós sobre essa palestra, sobre essa parábola. Onde está a nossa luz? Nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e vermos essa luz? Porque todos nós a temos, mas a gente está conseguindo ver, né? E fazer com que essa luz, que a gente alimente essa luz em nós através das nossas ações. E isso aí eu queria conversar com vocês, essa coisa aí da luz, gente, é importante, né, sobre essa nossa luz interior. Vocês fazerem algum comentário aí a esse respeito? O que que vocês acham? Eu, eu acho que é uma luz interior dentro de si mesmo, entendeu? Uhum, A nossa luz, vamos dizer assim, nossa luz íntima. isso. Assim, mas a gente pensar nos acertos e erros que essa luz da doutrina espírita está querendo trazer para a gente. Mas essa luz que a doutrina espírita traz para nós, Alvino, ela não é a nossa luz interior, porque eu posso receber toda a mensagem do Cristo e não transformar isso numa luz interior minha, entendeu? Porque isso tem que se transformar em ação, né? Essa nossa luz, lembra que ele falou, não adianta só eu ter o óleo ali, né? Eu tenho que alimentar, né? Então as outras que não levaram óleo é porque elas não alimentaram de bondade. É isso que a gente tem que fazer crescer cada vez mais, cresça a vossa luz interior. É claro, a doutrina espírita nos ajuda e muito, mas ela pode também não, né, fazer a diferença. E Miriam, mesmo que ela Thelma, quer fazer? recebesse, e mesmo que elas recebessem a luz das outras, o óleo da outra, não ia Não, resolver, porque o óleo não era delas, a luz não vinha não de era dentro delas, era uma coisa exterior. isso. Sabe quando você começou a falar, eu remeti essa Ah, questão ao mundo de transformação, a esse momento da nossa de passagem de transição. transição, Porque assim,
Eu não vou poder dar, vamos supor, tá, gente, que eu estou num alguém que está no nível que está apto para ficar nesse mundo que vai se transformar. Aí eu não posso, por mais que eu ame a pessoa do meu lado, eu não posso dar esse óleo para ela. Eu não posso dar as Hum, virtudes que eu amealhei, que seriam como se esse óleo, hum, eu não posso dar para ela. Então a gente está aqui esperando o noivo chegar, ou seja, o mundo de transição, né? E a Isso, gente então tem ótimo. que pegar esse óleo aí, né, e tá transformando ele dentro da gente, né? Em luz, Porque né? eu não É posso dar verdade. para ninguém. O que a gente está fazendo aqui, essa troca de conhecimento, nos alicerça para a gente E- caminhar. Mas cada um de nós vai saber como usar, olha lá, onde está a luz, né? Como a gente Pois vai é. aumentar e vai deixar essa luz brilhando, né? Aí eu lembrei muito da questão do mundo de transição, Foi ótima essa né? Porque comparação, essa nós estamos metáfora mais aí, foi muito. agora, né? É, nessa situação, Nessa né? situação, é. É. Thelma, quer fazer algum comentário? Não, eu acho assim, que onde está a sua luz, ela está assim na sua transformação íntima, né? Praticar a caridade, o amor ao próximo. Então aí é que está a sua luz. Hum, É isso aí. Aqui é uma mensagem do Manuel. É bonito, gente. Olha o que ele diz. Passamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Está em Mateus também, lá no início, no capítulo 5, 16. Ante a glória dos mundos evoluídos, né, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, a gente não teria nada a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Olha a orientação de Emmanuel para nós. Não tem outro caminho. Nossa necessidade é de luz própria, de esclarecimento íntimo. Olha, autoeducação, gente, né? Essa nossa compreensão desse eu perante o reino dos céus. Falou, não adianta falar, argumentar, ensinar, né? Mas se a gente não faz crescer a nossa luz, é o que a gente estava comentando anteriormente. Trouxe mesmo Emmanuel para fortalecer esse conceito aí para nós. Então, gente, isso é o que a gente tinha para trazer da parábola das 10 virgens. Tudo certo? Podemos passar para a próxima? Bora lá, então. A próxima é dos talentos. Eu acho que todos nós, né, conhecemos. Leia para a gente, Miriam. Parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. Pois será como o homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas aquele que recebera só um, tomando-o e foi abrir uma cova no chão, enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, meu servo infiel. Muito, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te coloquei. Vem alegrar-te com teu Colocarei, senhor. né? Colocarei. Vem alegrar-te com teu É. senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco que foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu senhor. Por fim, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Ele foi esperto. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão, aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar eu receberia os juros do que é meu. Tirai-lhe o talento de quem tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola, né, que nós, né, é conhecida, não só no meio espírita, né, assim como o bom samaritano, né, o joio e trigo, o semeador, elas são muito conhecidas aí. E, e é muito interessante essa forma paralela que a gente vê no texto de Mateus aí. E a gente vê que essa parábola ela retrata a distribuição de 8 talentos, né? 5 para um, 2 para outro e um para o outro. 8 talentos, né? E aí a gente, primeira coisa, que são esses talentos? Primeira pergunta que a gente faz, esse Senhor que deu esses talentos. E aí eu faço essa pergunta a vocês: o que são os talentos? Bora, gente! O que são? E que é isso? Que talento é esse que o Senhor Seriam as dá? virtudes? Virtudes, benefícios, né? Isso aí. Então a história conta isso aí. Que o Senhor deu 5 Sabedoria, para um. Oi, Alvin? sabedoria, E isso são as virtudes, né? Então o Senhor deu 5 para um e ele, depois de um tempo, ele multiplicou e mais 5. Deu 2 para um, multiplicou e mais 2. E deu para um que pegou e enterrou. Quer saber? Vou deixar quieto isso aqui, né? E não fez nada. E o Senhor chega e, na hora do pedir as contas, fala que ele, né? Ele não fez, né? Ele confiou aos 3 servos aqueles talentos, aqueles bens, né? Que podemos chamar também, como Thelma disse daí, aí, né? A sabedoria, o Alvin falou da sabedoria, são essas concessões divinas que a gente recebe, né? Para a gente crescer, moral,
intelectual, espiritualmente, né? E aí é interessante isso aí que eu queria falar. E aí no texto do Evangelho Redivivo, Humberto de Campos, o irmão X, nos traz aí no capítulo 33, lembrando a parábola, muito interessante, que nos ajuda a entender esses talentos aí que a parábola traz. Olha que legal, ele traz essa história, né? De uma forma bem ilustrativa para a nossa compreensão, tá? Então, gente, isso, ó. Então, a história é aquela mesma, né? Que ele vai entregar 3 servos de confiança e os talentos, e ele vai para um lugar distante e depois ele retorna. Mas quando ele vai, ele fala para o primeiro: conduze contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. E enumera quais são esses tesouros, quais são esses talentos: a saúde, riqueza, habilidade, discernimento e autoridade. Sim, multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a quem levará minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Então, esse Senhor fala para o servo, né? Multiplica a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Para o segundo servo, são os dois bens, né? Transporta contigo essas duas preciosidades, que se destinam ao esclarecimento e ao auxílio do mundo a que te dirige. Quais são? Inteligência e poder. E estende esses patrimônios, essas preciosidades, às nossas construções, às minhas construções eternas, né? A do Pai. E aquele entrega né? Ele fala: aposta-se dessa lâmpada sublime e segue, que seria a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. É interessante que o Humberto de Campos aqui, ele nomeia, né, esses talentos todos, essas concessões divinas para nos facilitar nessa compreensão. A gente sabe que o processo de crescimento, de transformação moral não é fácil, né, gente? A gente recebe tantas oportunidades nessa existência, tantos talentos, tantos tesouros nesse processo de crescimento e muitas vezes não aproveitamos essa oportunidade. E a gente vê lá na parábola que os dois primeiros multiplicaram. Eles fizeram isso, olha, eles distribuíram e dobraram. Lá no termo dos 5 talentos, né? Eles multiplicaram por 2, os 2 primeiros. Só o último que não, que preferiu enterrar, né? Adiando a sua melhoria espiritual. Enquanto os outros multiplicaram, ele resolveu: não, deixa aqui, deixa quietinho, não vou fazer nada, atrasando, né? A seu crescimento espiritual. Essas interpretações todas nos auxiliam na compreensão dessas parábolas, né? E aí, ao final da parábola, tá. Né? Isso aqui é só a gente voltando na parábola, né? Me confiou 5, aqui está os 5, muito bom, servo bom e fiel, né? Que está lá no texto. Sobre pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. E o segundo, a mesma coisa. Aqui são tantos outros 2 que eu te dei, né? Eu ganhei, e né, muito bem, também servo fiel. Bem te alegrar com seu Senhor. E o último ainda diz o seguinte: eu sabia que você era severo, Senhor.
que colhe onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. Aí eu queria saber de vocês. O que que vocês acham dessa frase? Homem severo, colhe onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Essa característica que ele apontou para esse Senhor, porque na parábola está isso, né? O que a gente pode pensar disso aí, gente? Alguém tem ideia? E o Senhor ainda fala assim, ah lá, amedrontado, ele estava com medo do comportamento do Senhor, né? Fui enterrar o seu talento no chão. Aqui tem esqueceu. E o que que o Senhor responde? Servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Ele faz uma pergunta. Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, É porque aí eu porque quem receberia semeia é a juros do que é gente, meu. né? Exatamente, né? Quem semeia somos nós. Então, olha só, ele atrasou o processo de crescimento dele, ele não fez jus o talento que ele recebeu, né? E aí, nem os juros. Ele falou, então, se você achava isso, por que que não colocou no banco? Nessa comparação. E falou, tirar o talento e dá para aquele que tem 10, né? Porque ele vai saber é, render isso, né? E ainda diz aqui embaixo, terá em abundância. Ah, porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem será retirado. Né? Nesse caso aí da parábola, lançai-o Ô, fora nas trevas, e ô ali haverá Márcia, choro e ranger de é, dentes. Oi, eu amiga. acho assim, porque o Senhor dá de acordo com a possibilidade de cada um, por isso que os talentos são diferentes. Mas volta um Sim. pouquinho. O coitado do último recebeu dor, cara. Os outros receberam. Ah, na comparação Você tá entendendo? Tudo bem. Mas do, não, o primeiro tem saúde, do riqueza, habilidade, do discernimento, irmão X. autoridade. Esse é o irmão X. O outro, inteligência e poder. E o coitadinho recebeu um só, recebeu dor, você tá entendendo? Ele podia realmente, né, se iluminar, porque a dor é a nossa válvula, né, de empurrar a gente É. para fazer alguma coisa. Então ele sabia que esse servo era o mais atrasado, era o Uhum. mais com mais dificuldade. Então ele deu uma dor para ele, mas ó, e aí ele falou, cara, os outros receberam Vou tanto esconder benésimo, isso. eu Vou vou guardar entender isso. dor, eu vou guardar, eu vou esconder. Ele escondeu É. o dinheiro. É. Você vê que coisa. Nessa configuração do irmão X, Ai, sim. coitado, Mas se a sim, é. gente, se ele tivesse colocado qualquer um dos outros talentos, né, que não a Ele ia dor, enterrar né, do mesmo jeito. É. e ele ia enterrar porque é a característica dele, É, né, dessa personalidade. Mas gostei disso. Coitadinho desse último, foi ótimo. já ficou com a dor, já E- falou assim. Ai, então, gente. O que essa parábola traz para nós, até essa análise que nós estamos fazendo, aqui, é da gente multiplicar esses talentos que a gente recebe e não guardá-los, né? Enterrá-los ou não fazer com que eles floresçam, né? De alguma forma. E aí, é bem interessante que aqui tem um acerto de contas ainda, vale a pena depois a gente comenta mais. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e quis um ajuste de contas, não é? E aí, vale aqui a gente, né, fazer uma reflexão do livre-arbítrio, porque os três tiveram livre-arbítrio para escolher o caminho que quisessem, assim como nós. Nós fazemos más escolhas? Fazemos boa, mas fazemos má também. Natural de espíritos inferiores que somos ainda. Faz parte do processo em que a gente vive, não é? E uma hora, né, a gente vai ter que refazer aqueles caminhos mal escolhidos
pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Não como castigo, não, como consequência de equívocos. Não é uma lei natural isso. Se eu escolho mal, eu vou ter consequências dessa minha escolha e uma hora eu vou ter que ajustar isso aí, vou ter que acertar isso aí para ver, para voltar para o caminho, vamos dizer assim, né, uma palavra. Então, as nossas escolhas, pela característica de espíritos imperfeitos, ainda são mais, né, equivocadas do que uma linha de crescimento espiritual. Mas a gente chega lá, porque nesse ensaio, erro e acerto, a gente vai crescendo. Se a gente quiser, se a gente não enterrar, a gente vai, né, crescendo uns com os outros nessa convivência, vendo ações dos outros e oportunidades de escolhas de livre-arbítrio de uma forma, né, correta, de uma forma, não vou dizer nem correta, acertada, né, de uma forma amadurecida. O correto, o certo, né, e o errado é tão relativo ao grau de evolução nosso. Então, escolhas mais amadurecidas, eu acho que é uma palavra que pode nos ajudar nessa compreensão. E quando a gente sofre, é porque realmente deu ruim, né? Aquela escolha lá não foi lá tão legalzinha. Então, gente, eu gostaria de ouvir comentários de vocês sobre a palestra dos talentos. Ah, meu Deus, eu cismei de falar palestra, parábola dos talentos. Fiquem à vontade. Márcia, boa noite. Eu acho Boa que noite, Solange. espelha a nossa vida, né? É exatamente a nossa vida. E o nosso acerto de contas é com nossa consciência depois do desencarne, né? Os talentos são as capacidades que a gente tem de realizar coisas ou de desenvolver o nosso intelecto ou aprender novas coisas dentro do correto, do honesto, do que vão levar para a nossa caminhada a reta do caminho de Jesus, né? Para que a gente um dia encontre a porta estreita. Então você vê muito um bom pedreiro, excelente pedreiro, mas infelizmente ele é alcoólatra, ou alcoolista, como se fala hoje. E aí ele não consegue adiantar a obra e sustentar sua casa com tempo, porque o dinheiro que ele recebe de pagamento, ele vai beber e no dia seguinte ele não consegue trabalhar. Uma série de exemplos se pode dar, né? Você nasceu com algumas tendências que você gosta, seja de artesanato, de leitura, de estudo, de desenvolvimento, de trabalho com gente. Cada um tem a sua tendência, né? O Uhum. seu dom, digamos assim, o seu talento. E cada um desenvolve de uma forma. Então você vê pessoas que são, na saúde, na minha área, excelentes técnicos de enfermagem e pessoas que vivem mal-humoradas, fazendo seu trabalho mal feito, colocando atestado no trabalho, não indo trabalhar, etc. e tal. Então, tudo isso são da consciência de cada um. A gente Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. exatamente, é o livre-arbítrio de cada um do que fazer com aquilo Sim, que você aprende e desenvolve durante a vida de sim, aprendizado. sim, Como desempenhar essas tarefas, como sim. desempenhar, como crescer.
como Isso, pessoa e como ser humano e como profissional. sim, tem razão. É isso aí, gente. Eu acho que, muito obrigada aí, Solange, pelo que você nos trouxe. E nós ainda temos dificuldade para fazer essa escolha de forma adequada ao nosso crescimento espiritual, né? Normalmente a gente faz por interesses, né, mais mundanos, algumas escolhas, ou a gente não quer se comprometer com algumas causas na nossa existência, ou quer fechar os olhos para ver o sofrimento alheio. Isso tudo é utilização de livre-arbítrio, e que a gente perde oportunidades de crescer e de multiplicar os talentos que Deus nos deu, né? Então, essa é a característica de espíritos ainda a caminho, né? Somos espíritos ainda necessitando de muito trabalho e menos teoria, né? Porque teoricamente a gente entende, racionalmente a gente entende, mas na hora que a gente parte para a ação, mas hoje eu não queria não, não, hoje não vai dar para ficar no estudo não, porque hoje, não, vai ter a novela ou vai ter um filme, são escolhas. E por vezes a gente ainda, né, se deixa levar nessas situações. Mas a gente vai crescendo, eu acho que Márcia, cada um de nós, né, que se olhar posso. 10 anos para trás, a gente já, né, olha e fala assim, poxa, hoje eu acho que tô melhorzinho, menos pior. Oi, não, Miriam. Ah, é porque na palestra de sábado lá do Jack, o Sérgio Hum, contou uma história do Chico, né? Que nos ah, anos todos que ele trabalhou na Fazenda Modelo, ele não faltou um dia. Aí eu fico pensando, o Chico fala dele assim, dá o caô. Ó, eu não vou trabalhar hoje não, que eu fiquei psicografando até 3 horas da manhã, não vou conseguir levantar às 7 para estar aí às 8. Qual é a ele vantagem? não dava esse caô, não dava, né? Era, ó, legal, você psicografou, então você não vai trabalhar, sabe? Então, ele não podia fazer isso com a evolução. Nós íamos fazer. Hum. Cara, fiquei até 3 horas da manhã psicografando, o espírito não largou de mim, agora eu vou ter que dormir só 3 horas para levantar e pra ir, sabe? A gente faria isso, né? Ai, olha, a gente troca as nossas prioridades o tempo todo, coisa que a gente já assumiu, mas que a gente vive botando algumas, né, vírgulas. A gente faz isso. Empecilhos, E a hora que ele falou do Chico, imagina, agora imagina ele ó, falou, não posso não, psicografia a noite inteira, estou muito cansado. muito bom. Tem um texto agora. A gente leu ele na página inicial e eu acho que vale a pena a gente ler agora ele novamente, tá? Para que a gente possa, né, entender essa questão da administração, ó, dar conta da tua administração, porque é exatamente do que fala a parábola dos talentos. Vamos lá? Mira, você vai ler de novo. Eu até peguei um pedacinho dele para na prece, né? Porque achei muito bonito Sim, o que ele falou. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moreja. Mordomo no Miriam, mundo não é. espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho. Tá? Essa frase também me chamou muita atenção, porque nós somos servidores e somos administradores, Pois é. não é? Olha só, gente, a gente é servidor na obra do Pai e administra a nossa existência. Nessas possibilidades, administrando através da utilização do nosso livre-arbítrio, né? Vamos lá, Miriam. Foi aí que o rapaz errou, o terceiro, né? É, Ele errou porque, aliás, ele errou. Mordomo do mundo não é somente aquele que encarnece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é o olha que templo. ótimo. Só um instantinho, Miriam. Olha que ótimo, gente. O alerta que a Manuel está dando aí, porque a parábola nos dá até a ideia que esse talento pode ser alguma coisa
de valor, né? Ele falou, não, não é só isso, não, né? Não é, olha só agora o que ele vem exemplificando. Então, ele fala: o corpo é um templo sagrado, a saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. Ou seja, todos os talentos que ele deu Tudo, para os outros, todo, né? E ele foi, né? Ele foi tudo, dando, enfim, ele foi distribuindo exatamente. isso, saúde, ele foi distribuindo isso para aqueles Trabalho, trabalhadores. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu, o amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor de ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará o momento em que o poder divino te pedirá: dá conta da tua administração. gente, olha só, Miriam, né, leu, ainda parou ali aquela hora. Cada inteligência da Terra dá conta dos recursos que lhe foram confiados. Nosso corpo, a nossa saúde, são todos recursos nossos. E nós vamos ter que dar conta. O que eu estou fazendo com esse corpo? Está servindo de instrumento de crescimento do meu espírito, não é? A oportunidade de trabalhar, de servir, de aprender, né? A gente crescer intelectualmente. Olha, Emmanuel vai listando. O tempo é patrimônio. E como a gente desperdiça tempo, de repente, com coisas tão pequenas. No nosso lar, olha, a dádiva do céu, olha as oportunidades aí. Ele falou assim: olha, não estou falando só de valores, não, é isso tudo aí, olha. Amigo, né? Uma experiência benéfica, uma grande conquista, né? Essa ocasião da gente ter a oportunidade de estar, né, buscando um crescimento espiritual é uma glória para nós. Ajudar os menos favorecidos, olha aí, todos os talentos, né, que vão dando. Olha, o chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor a ser consolada são apelos que o céu nos envia e muitas vezes a gente nem percebe que são essas as oportunidades, são esses os talentos, né? E aí fica essa pergunta para nós, diante desse contexto todo que Emmanuel nos trouxe, né? O que estamos fazendo com esses talentos todos, com o nosso lar, com o nosso tempo, com o amigo, com a nossa saúde? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo escolhas acertadas, né? Márcia, Oi, Bebel. Márcia, Oi, querido. o que eu também pensei agora, nessa questão toda que esse texto nos fala, é essa questão de valorizar o lar, valorizar o corpo, a sabedoria, mas isso também é uma conquista que eu adquiri. Talvez eu não tenha me aprofundado, né? Não tenha valorizado, né, tudo isso, mas eu reencarnei simples e ignorante e adquiri esses conhecimentos, não é isso? Será que Olha não, a só, gente, Bebel. mediante a isso, eu acho que a gente precisa pedir assim, Senhor, eu tenho facilidade para fazer tal coisa, me ajude a me aprimorar em tal coisa, porque são talentos que eu já desenvolvi em mim, não é assim? Ou eu estou É, pensando uma busca Bebel, eu penso incessante? assim, eu penso que no estágio evolutivo que a gente se encontra, tá? A gente tem essas consciências, sobretudo nisso que Emmanuel exemplificou, mas a gente está dando conta da nossa saúde. A gente está cuidando dela como se ela fosse viver eternamente, né? A gente está cuidando do nosso amigo.
A gente está cuidando do nosso lar. É isso, entendeu? É isso. Porque simples e ignorante já ficou lá para trás. Já ficou. Não é agora. Nesse agora, isso a gente já compreende. A gente não está entendendo, de repente, como cultivar, como multiplicar esses talentos, não é? Pedir forças, concordo plenamente com você. Pedir força, mas ser proativo. O que que eu posso fazer para cuidar, para multiplicar, não é? Eu entendo, né, que é nesse sentido da a compreensão tanto da parábola quanto da mensagem que Emmanuel nos trouxe. Se você quiser, né, fazer outro comentário, Bebel ou alguém, fiquem à vontade. Então, gente, eu, eu cada vez me impressiono mais com a fala de Emmanuel, né, porque é de uma lucidez para nós, né, de nos ajudar nessa compreensão do texto evangélico. Isso está lá no Fonte Viva, né? A gente sabe que são os livros que ele faz comentário versículo a versículo, não é? Um deles é o Fonte Viva. Então, eu acho que a gente consegue ter uma ideia plena de todo o contexto da parábola dos talentos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, observação? Eu acho que a Bebel foi perfeita nessa colocação, porque você pode ter muita vontade de fazer determinada coisa, mas não enxergar por qual caminho você vai desenvolver aquilo. Desculpa, gente, eu tenho cachorro aqui, aí tem hora que. Aí, mas assim, ao mesmo tempo, você não sabe bem como vai desenvolver. Então você pede apoio para que te mostrem um caminho onde você vai desenvolver aquele seu talento. Pode ser na casa espírita, pode ser na sua vida privada, pode ser na vida profissional, pode ser no contato com as pessoas no dia a dia, e pode ser fazendo algum trabalho especial, pessoal seu, de caridade, tipo tecer roupinhas para crianças carentes de uma maternidade. Cada um tem uma forma de contribuir. Se todos estivessem contribuindo, a pobreza de ideias e de caráter do mundo, ela seria bem Menor, menor, né? Com né? certeza. É verdade. É isso aí, gente. Se ninguém tem mais nenhum comentário, a gente vai passar para a nossa última parábola, que é o último julgamento. Podemos? Então, vamos lá. Ah, as duas primeiras que nós vimos, a parábola das 10 virgens e dos talentos, elas só estão no Evangelho de Mateus, tá? Essa está em Mateus e João, tá? Só para. Eu esqueci de falar isso anteriormente. Então, vamos lá. O texto evangélico. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidos em sua presença todas as nações, e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Peraí. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes.
preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolheste. Estive nu e não me vestistes. Doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? E ele responderá com essas palavras: Em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Esse último julgamento, ou também é chamado de juízo final, ou fim do mundo, né? É, Como que vocês acham que a gente podia entender dentro da que a gente acabou de ler da parábola? O que seria esse, porque o nome é esse, né? O último julgamento ou o juízo final. O que que é a mensagem que a gente leu aí que mais chama a atenção? O que que vocês acham? Isso tudo que a gente leu aí. Quando você Uhum. não desenvolve os seus talentos e deixa com que os outros padeçam, muitas vezes podendo auxiliar, você não está sendo filho de Deus, digamos assim, irmão verdadeiro do Cristo. E nessas horas, a gente sabe que chegará um momento, né, em que a gente tem que prestar contas. E quem estiver muito atrasado em relação aos outros neste aprendizado, tem que repetir de ano e vai ter que repetir aqui ou em outro planeta, em outro lugar, até que o Mas aprendizado vai repetir, né, Solange? mas vai repetir, É, vai repetir, desde que verdade. se até que aprenda Aprenda. É, o que é necessário. ok. Marcelo, quer fazer algum comentário? Não sei se meu comentário vai estar muito pertinente, porque eu não peguei desde o início, na verdade, eu estou pegando a partir desse último agora. Mas eu acho Ok. assim que é, a questão do último julgamento, na verdade, no meu entendimento, é todo julgamento a partir de um processo de desencarnação. Porque como a gente não vai ter o último, né, porque somos espíritos imortais, então a cada situação que a gente vai estar sendo exposto a nós mesmos, né, através da nossa consciência, que vamos ver prós e contras do que fizemos do nosso livre-arbítrio, né, das nossas decisões, a gente vai estar se aproximando ou se afastando do ideal e vendo a necessidade da corrigenda e de uma nova oportunidade para poder é, adequar a nossa conduta a fim de que um dia realmente a gente possa se aproximar de uma forma mais verdadeira, mais produtiva e mais colaboradora do processo do reino dos céus e ser mais um parceiro auxiliar do que ser uma necessidade de estar sendo auxiliado, entendeu, Márcio? Então, eu entendo mais essa Entendi. questão. Sim. Eu acho que todas essas colocações são muito pertinentes. E no texto a gente vê muito também aquela coisa da separação, né? Vou separar aqui, ó, os bonzinhos, né? É, As ovelhas,
dos cabritos, dos bodes, né? Sim, Tem sim, muito isso ali, né? é, A gente vê isso aí por conta disso tudo que você e Solange aí comentaram. É é. caracterizado esse texto, e aqui, vale aqui a gente entender, isso está no Evangelho, tá, gente? Olha, que no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como os que a quem falava, vamos lembrar que nós estamos lá 2024 anos atrás, Sim, 25, ainda incapazes, né, de compreender as coisas puramente espirituais. Ele, quem? Jesus, precisava apresentar imagens materiais que pudessem impressionar os sentidos daquelas pessoas, como ele fez com todas as parábolas, né, gente? Então, ele não se afastava muito das ideias correntes quanto à forma e deixava para o futuro a interpretação verdadeira, mais aprofundada daquilo que não dava para ele falar naquele momento. Mas, olha como continua. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, é uma ideia dominante. A felicidade, reservada ao justo, àquele que age de acordo com as leis de Deus, e a sim. infelicidade, que espera o É. mal. E tem uma coisa. Oi, tem alguém que quer falar? Marcelo. Marcelo? Quer falar? Não, desculpa, eu só estava concordando. Eu não sabia que estava ligado. Ah, tá. Eu estava concordando. Ah, tá. Então, gente, essa questão desse termo, né, da coisa da alegoria, de pôr as ovelhas à direita, o cabrito à esquerda, olha que coisa interessante. Não conhecia isso. É comum que em muitos rebanhos que os bodes, né, fiquem junto com as ovelhas, no mesmo espaço, na pastagem. Ao entardecer, com o chamado do pastor, as ovelhas prontamente obedecem. Ele chamou, elas vão. Mas os Ótimo. bodes, curiosamente, o ignoram. Outro fato importante é que as ovelhas valem mais do que os bodes, porque a produção de lã dá resultados maiores ao pastor. E é exatamente sobre esse conceito, desculpem, esse conceito, que Jesus faz essa comparação aí nessa passagem. A lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza, justiça, ao contrário da pelagem malhada e manchada dos bodes. Desde o Antigo Testamento, a figura do bode é utilizada para se referir ao ímpio, à conduta de pecado, à conduta do mal. E as ovelhas simbolizam os justos, os que seguem o Salvador com mansidão e obediência. Os bodes simbolizam os ímpios, com seu comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Então, olha só, lembra quando Jesus diz assim: Eu não vim destruir a lei. Jesus disse isso. Então, ele usa situações que já eram utilizadas lá no Antigo Testamento, a história do bode e da ovelha. Falou, ó, vou separar as ovelhas para o lado direito, que são os justos, que ele fala, e depois os bodes. Está nisso daí, está nessa questão cultural, de costume. Por isso que Jesus utilizou essa metáfora aí, nessa parábola, para que aquele povo daquela época que sabia desse costume entendesse o que ele estava querendo dizer. Tá? Agora foi interessante quando eu copiei esse slide, né? Na verdade, não está à direita as ovelhas, né? Na tela. Olha, eu errei. Aí, não está à direita, tá à esquerda. Então, é só erro gráfico, gente. Então, à direita as ovelhas, aquelas que entenderam, né? A mensagem do E esse Cristo. bode E não a parece esquerda. bode também, não, né? Não tá parecendo um alce, né? Ah, vamos É. passar esse slide, não tá bom, não, gente. Deixa isso de lado. Vamos passar para o próximo. Então, meus amigos, né? Todo a moral do Cristo, né? Se resume na caridade e na humildade. Isso a gente não cansa de ler no Evangelho, nas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta essas duas virtudes, caridade e humildade. São as que conduzem à eterna felicidade. E aí, gente, nesse texto do Evangelho, né, Kardec ainda vai citando as várias passagens dos bem-aventurados, os humildes, né, os que têm puro coração, os mansos, ele vai
lá na bem-aventurança, lá no capítulo 5 de Mateus, né? Trazendo para que a gente lembre que a caridade e a humildade está em todos. Fazei aos outros o que gostaria que fizesse a vocês. Perdoe as ofensas, se quiser ser perdoado. Faz o bem sem ostentação, né? Humildade e caridade, eis o que Jesus não cessa de nos recomendar. E ele veio para nos dar esse exemplo, né? Orgulho e egoísmo, ele combateu a todo momento. Ele não se limita a recomendar caridade. Ele coloca claramente, em termos explícitos, como a condição absoluta para a nossa felicidade. Não só recomenda, ele fala, ó, fora dela, né? Fora da caridade, não há salvação. No mundo de regeneração, caridade é a palavra de ordem. Isso já está lá na Gênesis, lá no finalzinho, né? Que a gente, lá no capítulo 18, né? Naquele item de são chegados os tempos, lá no capítulo 18, né? E vale a pena, eu fico muito impressionada com o conteúdo desse capítulo da Gênesis, porque ele é tão atual, ele é tão motivador para nós, né? Quando ele fala que a caridade, a fraternidade é a pedra angular, a gente vai ler isso aqui. Olha isso, gente. Fraternidade é a pedra angular, né? Desse mundo de regeneração, não é outra coisa que não isso. Então, né, com base no que a gente aqui teve a oportunidade de estar refletindo sobre esse último julgamento, nessa separação de justos e injustos, não é? É nesse sentido que vai chegar o momento em que nós vamos precisar nos ajustar às leis divinas, não é? Vamos precisar disso. O texto ainda diz, Evangelho. Peraí, gente. Oh, meu Deus. Peraí, que errei tudo aqui. Peraí. Me desculpem, tá aqui no texto evangélico, né? Em verdade vos digo, todas as vezes que deixaste fazer a um pequenino, foi a mim que deixaste de fazer. Então, ele vem primeiro dizendo: tive fome, não me deste comer, sede, não me deste comer. Mas quando que nós fizemos isso? Não estamos nem sabendo. Foi quando você deixou de fazer para um desses, meus pequeninos, meus filhos. É aí que você deixou de fazer para mim. Aí ele fala de castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna, né? Entendendo isso, como a doutrina espírita nos esclarece, né, gente? Não existe um castigo eterno, uma pena eterna. Não todos teremos oportunidades de nos reorganizar nesse processo evolutivo. Todos nós, né? Temos essa oportunidade. A gente pode querer enterrar o talento, mas a gente pode querer multiplicar isso daí também. E antes da gente, eu gostaria de fechar com o texto tirar isso aqui, o texto da Gênesis. Alguém quer fazer um comentário a esse respeito do que a gente falou aí? Ou vamos ler o texto e depois a gente comenta? Pode ser? Então vamos lá. São chegados os tempos, que está lá na Gênesis, capítulo 18, item 12. É um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que ora chega à humanidade. Da adolescência, chega ao estado viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões, nem fantasmagorias. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero o presente. Ela sente que mais amplo é o seu destino e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso,
Mergulhe o olhar no passado e no futuro a fim de descobrir num ou noutro o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Olha só, gente, chegou o momento de transformação, de crescimento moral. Adolescência chegando ao estado viril. Esse momento que nós estamos aqui, o passado já não dá para bastar para nós, as nossas necessidades. Não, a gente tem que ter um outro olhar, não pode ter os mesmos métodos. Ele usa a palavra assim, nem fantasmagorias, né? Não. A nossa razão já está mais amadurecida. Precisamos de mais. Muitos de nós falam assim, nossa, mas será que eu estou amadurecido? Se não estamos, temos que correr atrás disso, porque já estamos repetentes. Como disse a Solange agora há pouco, há muito tempo, não é? Esse mundo aqui é passageiro, é demais. Não dá para a gente achar que tudo acaba com esse corpo físico aqui. É isso que Kardec está trazendo aqui para gente, no início desse capítulo. E aí ele continua, como eu havia comentado: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável, que é a fé. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto animatizando-os uns aos outros, alimentam o antagonismo. Não, não é isso. Mas é a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, a perpetuidade das relações entre seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus é soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, aí sim, quando a gente se convencer disso, todos nos consideraremos filhos do mesmo Pai e estenderemos as mãos uns aos outros, independente de crença, independente de raça, independente de nação. Essa fé que o Espiritismo faculta e que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam cultos e crenças particulares. Gente, Kardec falou isso, escreveu isso. Quanto tempo, gente? Quanto tempo, gente? 1800 e quanto, gente? Não é? Nós já estamos no século XXI, isso foi no século XIX. E ainda temos dificuldade em alguns pontos. A nossa razão compreende, mas a nossa ação não se faz acompanhar dessa razão. Eu tenho certeza que todo mundo que está na sala concorda com o que está escrito aqui, mas mais do que o concordar, a gente está agindo. A gente está realmente agindo com fraternidade dos nossos irmãos, né? Isso daí é uma coisa muito importante para nós, para o nosso crescimento. É a gente prestar atenção. E ele ainda continua. Progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Isso é claro para nós, né? Nesse progresso intelectual. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer às suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Olha isso, o tanto que a gente já adquiriu de progresso intelectual, Ah, mas as chagas da humanidade ainda estão muito fortes em nós, que é o orgulho e o egoísmo. Pois não, Solange? eu estava lembrando aqui Hum, de Madame Curie com o seu desenvolvimento de estudos sobre
a radioatividade, os metais radioativos, aquela coisa toda. Já doente de radioatividade, porque não sabia se proteger ainda, né? Não se tinha essa noção. Muito doente na Primeira Guerra Mundial, fazendo o aparelho de raio-x portátil para levar para os campos de guerra, numa carroça, para fazer radiografia dos feridos, para tentar reduzir o número de amputações que poderiam ser feitas. E aí, 20, 30 anos depois, bomba atômica. Com o mesmo material, com o mesmo tipo de coisa, Entendi. só que de outra, com outra Exatamente. aplicação. É. Você vê usar para o bem e usar para o mal. Para o mal. Aqui, ó, razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar o semelhante e destruir, por conta do orgulho e do egoísmo, né? É isso aí. É o poder, né? É isso aí, Solange, obrigada. E aí, gente, o item 19 diz que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Só o progresso moral. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver a custas uns dos outros. Então, aprendemos com a doutrina espírita a importância do progresso intelectual, mas se ele não vier acompanhado do progresso moral, nós não conseguiremos refrear essas paixões nossas, essa utilização da inteligência, do nosso conhecimento para prejudicar o outro. Porque somente com o nosso crescimento moral a gente vai fazer com que a concórdia, a paz e a fraternidade reinem entre nós. E ele ainda termina, né? Vai ser o progresso moral que vai acabar, quebrar barreiras entre os povos, né? Preconceitos de castas, antagonismo das seitas, somente. Por isso a gente ainda vê tantas manifestações desses, esses males, né, que a gente ainda vê no mundo, que separam os povos. Isso agora, então, estamos vivendo em meio a guerras, né? Há muitas guerras no nosso planeta. Enquanto não houver o crescimento moral, enquanto a caridade não for a palavra de ordem, né? Nós não vamos conseguir transformar esse nosso lindo planeta no mundo de regeneração, porque isso vai depender de nós. Não vai chegar amanhã virou planeta de regeneração se nós não fizermos isso acontecer. Então, no mundo de regeneração, a caridade é a palavra de ordem sobre os auspícios de Jesus, o divino governador do planeta. Ô, Márcia, Então, gente. Bebel, Oi, Bebel. Oi, querida. é, uma das coisas que eu acho que nós, espíritas, temos que ter um outro foco, sabe? Sabe qual? Já fizemos muitas mudanças. Temos muita para fazer? Temos muita. Nós que estamos aqui hoje, né? Ontem teve reunião na nossa casa espírita. Hoje pela manhã eu tive uma visita de uma irmãzinha minha aqui, que ela é evangélica, que ela trouxe, bebê, eu ouvi essa palestra lá do pastor tal, eu trouxe para você ouvir. Eu ouvi quase uma hora de palestra, mas a sensibilidade daquele pastor, o que ele colocou e o que as pessoas que estavam próximas, né, participando também se envolveram, nós estamos fazendo as mudanças, só que o mal, ele é audacioso, faz questão de ser divulgado.
E nós já ouvimos e temos ainda a timidez de falar que nós estamos fazendo mudanças. Mas olha quantas mudanças já está Ah, acontecendo, sim. quantos momentos. é, quem foi que falou, meu Deus? Ah, sim, o Divaldo. Olha só o que ele falou, que eu fiquei assim, sensibilizada. Foi que ele falou assim: ó, fiquei doente, pipipi, papapá. Não foi muito divulgado, mas quando chegou a mídia que eu estava muito doente, eu senti uma invasão de uma energia em mim fora do comum, porque independente da religião de A, de B ou de C, todos nós nos colocamos a orar por ele. E com a sensibilidade mediúnica que ele tem, a gente não consegue Uhum. perceber, mas ele conseguiu ver a modificação, a energia que estava em volta dele quando todo o planeta ficou sabendo que ele estava doente. Quer dizer, a gente vai ter que ter coragem para começar a levantar a bandeira, sabe? Eu sou do bem, eu sou do bem, eu Sim, sou do bem. Eu acho que é por aí, sabe, minha é irmãzinha? verdade. Eu acho que você está coberta de razão, Bebel, né? Nós temos que ir para o campo de ação, porque de intelecto a gente tá, tá indo, né? Tá bem. Será que do moral a gente tá, né? Não tá deixando um pouquinho? Vamos correr atrás. Caridade é palavra de ordem. Fraternidade, pedra angular. É que a gente hoje, eu gostaria que a gente saísse hoje com essas duas palavras bem fortes para nossa reflexão. Fraternidade, pedra angular. Está na Gênesis, no capítulo 18. E a caridade é o nosso eixo, o norteador, né? Então, gente, eu agradeço a vocês, né, por termos estado aqui. Isso que eu pude trazer para nós, parábolas conhecidas, né, da maioria de nós, e que isso nos ajuda também nessa interpretação. Muito obrigada. Semana que vem temos um visitante que vai falar um tema muito legal. Vai que é, Miriam? Acabei de passar para você. Ô, Jesus, reconectando vidas. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Peraí que eu vou passar para você. Não, sinais da renovação, desculpa. Sinais da renovação. O Vinícius é um amigo, ele é de Uberlândia, espírita de berço, e ele vai trazer sinais da renovação para a gente. Na semana que vem vai estar aqui com a gente, tá bom? Miriam tá com um negócio fechado aí. Não, você passa para fazer cartaz dele. Ah, tá, vou passar a imagem dele. Foto. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Bebel, em nome do nosso Pai Celestial, em nome de Maria, a mãe de Jesus e a nossa mãe, em nome desse irmão amado e querido do nosso coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por nós estarmos aqui nesse momento, buscando aprender cada vez mais o seu Evangelho. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui buscando a nossa melhora, porque a partir do momento em que eu procuro entender cada vez mais os seus ensinamentos, eu estou me renovando. E aí, eu e todos nós somos espíritos criados da mesma forma, com as mesmas condições, Senhor, de crescer, de se esclarecer e de se libertar do homem velho. Por isso, Senhor, nos auxilia cada dia, a cada instante, em que as oportunidades de fazer o bem surgir na minha vida e na vida de cada um de nós, Senhor. Que possamos, nesse momento, levantar a bandeira da fraternidade e se colocar no lugar daquele irmão e fazer a ele, Senhor, o melhor que nós possamos. Que neste momento
mentalizando o nosso globo terrestre, esse planeta lindo e maravilhoso que foi construído para que cada um de nós viéssemos aqui e fizéssemos a nossa tarefa. E nós, brasileiros, espírita, o nosso compromisso ainda é maior, de fazer dessa nação o coração do mundo, a pátria do seu evangelho. Mas nós precisamos, Senhor, urgente, urgente e urgentíssimo, Senhor, fazermos a nossa mudança, a sermos pessoas melhores a cada dia que nós tenhamos à nossa disposição. Faça de cada um de nós, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, hoje, agora e por toda a nossa eternidade. Que assim seja. Paz e luz para todos. Graças a Deus. Obrigada, Bebel. Obrigada, Thelma, Marcelo, Miriam, Eduardo, Solange, Bebel. Obrigada, viu, gente? Mais uma noite de estudos. Tenha uma ótima semana. E amanhã nos vemos no meio-meio para quem puder ir.